Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa aula de Bioquímica Estrutural e nela comentaremos acerca dos aminoácidos e peptídeos. Espero que vocês curtam a aula. Já quero enfatizar uma coisa extremamente importante. Vocês precisam obrigatoriamente desta aula para compreender função proteica e função enzimática. Dito, dito isto, vem comigo, bora lá! Proteína. Proteína é um elemento extremamente importante nas atividades biológicas, desempenha uma variedade de funções e apresenta vários tipos. Então, quando você pensa em uma proteína, eu já quero que vocês tenham em mente que é uma macromolécula extremamente abundante numa célula viva e, consequentemente, essa abundância está diretamente atrelada com as mais diversas funções fisiológicas por elas desempenhadas. E aqui eu posso destacar, por exemplo, função metabólica, função imunológica, função de transporte, função estrutural. Também tem-se função reguladora do metabolismo, como por exemplo aqui os hormônios. Tem função de estocagem. Então percebam que existe um aparato de várias funções fisiológicas que estão atrelados diretamente com proteínas. E eu ouso dizer que, quando a gente está estudando bioquímica, a parte vital, o coração da bioquímica, é justamente compreender função proteica. Então, nesse quadro aqui, por exemplo, vejam que existe uma variedade de funções fisiológicas e, consequentemente, nós temos aqui uma classe de vários tipos de proteínas que as desempenha, tá bom? Quando você pensa em proteína, é já de interesse saber que a proteína nada mais é do que uma macromolécula que é formada por unidades monoméricas denominadas aminoácidos. E a quem não se lembre, quando a gente fala unidade monomérica, é uma unidade que ela vai se repetindo e vai se ligando para formar um polímero. Todas as proteínas elas são basicamente formadas por 20 tipos de aminoácidos. E já quero fazer uma nota de rodapé aqui para não dar ruim, é que essencialmente, quando a gente está falando de proteínas, a gente fala de 20 tipos de aminoácidos. Mas, só como curiosidade aqui, vocês sabiam que existe mais de 500 tipos de aminoácidos? E comumente, quando a gente não está falando de aminoácido proteico, a gente se refere aos outros tipos como aminoácidos exóticos. Mas essa nomenclatura exótico está errado, porque quando você fala exótico, dá a entender que é uma aberração, algo diferente, né? E não, na verdade são aminoácidos normais, no entanto, eles não desempenham aqui a função de fazer formação de proteínas, tá bom? Cada aminoácido ele vai apresentar propriedades físico-químicas distintas entre si. E isso está atrelado diretamente, pessoal, com a sua configuração. E percebam ainda que, como eu falei para vocês, as proteínas são aí um conjunto de vários aminoácidos ligados entre si para formar essa estrutura aí, essa macromolécula. E, como eu falei anteriormente, cada aminoácido ele apresenta uma função específica sua. E a somatória dessas propriedades vai determinar as características da proteína futuramente. Então, nesse sentido, eu quero que vocês entendam que quando a gente fala de proteína, nada mais é do que vários aminoácidos ligados entre si, tá bom? E aí, como eu falei, os aminoácidos são justamente as unidades monoméricas, são as unidades formadoras dos aminoácidos. Quando a gente pensa nesses aminoácidos aqui proteicos, que são aqueles 20 tipos, cada um pode ter uma abreviação, tem valores de pKa e etc. Tá bom? Agora, dando uma funilada aqui, uma detalhada acerca de aspectos estruturais de aminoácidos, o que eu quero que vocês tenham em mente? Quando a gente fala de um aminoácido, ele sempre vai apresentar a mesma configuração básica. Percebam que você vai ter aqui, ó, um grupo R ou cadeia lateral R, que é justamente uma porção aqui do aminoácido que vai o diferenciar de outro aminoácido. Tem-se aqui um carbono quiral, aqui não se lembre, carbono quiral é justamente aquele carbono que se liga em 4 ligantes diferentes, tá bom? Apresenta-se aqui um grupo carboxila,
um grupo amino e um átomo de hidrogênio. Aqui é uma outra esquematização aqui da configuração básica de um aminoácido. Beleza, sem dor de cabeça. Então entendamos aqui que um aminoácido, em essência, nada mais é do que um carbono quiral ligado a um grupamento amino, um grupamento carboxila, um grupo lateral R que vai diferenciá-lo de todo e qualquer aminoácido, então vai torná-lo único em essência, e por fim, liga-se aqui a um hidrogênio, tá bom? Dito isto, percebam aqui que essa é a configuração de um aminoácido, tá? Então aqui é uma outra esquematização da maneira a qual a gente pode observar estruturalmente um aminoácido. Além disso, o que é importante que nós tenhamos em mente ainda quando a gente está comentando de aminoácidos? Como eu falei, o carbono quiral é justamente aquele carbono que desempenha aí uma função central e ele pode apresentar aqui duas disposições espaciais, duas conformações. Eu posso ter aqui uma forma levógena, que é justamente a forma mais comum, mais recorrente aí nos organismos. E nós temos aqui a forma destrógena, que nada mais é do que uma outra forma, uma outra isomeria que a gente pode encontrar, que é presente aqui em algumas bactérias. Um detalhe interessante que eu queria destacar a vocês é que quando a gente está pensando em aminoácidos, eles são enantinômeros, ou seja, eles não conseguem ter uma sobreposição espacial entre si, tá bom? Como eu falei para vocês, o que acaba diferenciando um aminoácido entre si é justamente a cadeia lateral R. E nesse sentido, pensando aqui no grupo R, nessa cadeia lateral R, a gente consegue agrupar os aminoácidos em 5 grandes classes. Nós temos aqui os grupos não polares e alifáticos, grupos aromáticos, grupos polares não carregados eletricamente, carregados positivamente, que vai ter um caráter mais básico, e carregados negativamente, com caráter mais ácido. Então vamos dar só uma destrinchada aqui por descargo de consciência. Grupo R não polar e alifático. O que a gente precisa se ater a ele? Primeiro, são aminoácidos essencialmente hidrofóbicos. Promovem interações hidrofóbicas aí no interior das proteínas e, consequentemente, esses agrupamentos aqui não polares e alifáticos, eles são importantíssimos para que haja uma estabilização na estrutura proteica, tá bom? E aqui a gente pode ter algumas exemplificações, ó, a alanina, a valina, a leucina e a isoleucina, tá bom? Pensou no grupo agora não polar e alifático. Então você tem aqui, ó, a glicina, que apresenta uma cadeia lateral muito pequena, ó, é apenas um hidrogênio, e não contribui aí de maneira significativa para interações hidrofóbicas. Nós temos aqui a prolina, que possui uma estrutura cíclica e aí, consequentemente, ela é extremamente mais rígida, tá? E, consequentemente, além disso, ela vai conferir uma redução na flexibilidade estrutural de regiões aí onde que contém esse aminoácido aí que é a prolina. Nós temos aqui a metionina, que apresenta enxofre aqui na sua cadeia lateral, e um detalhe interessante ainda sobre a metionina é que ela é extremamente importante para interações aqui fortes entre aminoácidos, tá bom? Nós temos aqui os grupos aromáticos, são extremamente apolares, ou seja, são hidrofóbicos, e podem participar de interações hidrofóbicas aí quando a gente está pensando mais adiante em conformação de proteínas. Um outro detalhe interessante acerca desse grupo aqui é que nós temos a tirosina, que é capaz de realizar aí ligações de hidrogênio, então ela tem uma capacidade extremamente ligante, e nós temos o triptofano, que é um aminoácido extremamente grande, e além disso, ele influencia diretamente na montagem de proteínas. Triptofano também tem umas outras funções fisiológicas aí, que a gente vai comentar mais adiante, tá bom? Nós temos aqui os grupos polares não carregados, são extremamente solúveis em água e, consequentemente, possuem a capacidade de estabelecer ligações de hidrogênio. E aí vocês devem estar se perguntando, mas Wesley, por que você está descrevendo
essas cadeias polares aí e não está falando direto de proteína. Porque quando a gente for pensar mais adiante em proteínas, os grupamentos polares eles são extremamente importantes para que haja aí uma ordenação, como que eu poderia falar de maneira mais simplificada? Um rearranjo estrutural para que a gente consiga ter, por exemplo, estrutura secundária, terciária ou até mesmo quaternária, tá bom? Percebam que é justamente esses grupamentos laterais que serão extremamente importantes para que haja interações entre as proteínas. Nós temos aqui os grupos polares não carregados, e aí tem o contexto aqui da cisteína, que tem uma capacidade de estabelecer uma ligação covalente aqui, que é a ligação de sulfeto com a cisteína. E quando você tem aqui cisteína mais cisteína, você tem um aminoácido dimérico, que a gente chama de cistina, que é extremamente hidrofóbico. Outro rolê importante, que quando a gente está falando de ligações de sulfeto, é quando a gente está falando, por exemplo, da estrutura do fio capilar, que a gente vai comentar mais adiante. Nós temos aqui os grupos carregados positivamente e, consequentemente, apresentam aqui uma característica mais básica, tá bom? São aminoácidos aí com uma carga positiva em pH 7, então são extremamente hidrofílicos. E um outro detalhe em especial aqui é da histidina, que é um importante tampão biológico. Então, o que acontece? Quando a gente fala de tampão biológico, é justamente uma capacidade de você controlar a flutuação do pH, tá bom? Nós temos aqui os carregados negativamente, com uma característica mais ácida. Em essência, percebam que esses aminoácidos eles vão ter uma carga líquida negativa em pH 7, ou seja, o que a gente vai conseguir observar? Num contexto no qual você tem aqui um pH fisiológico neutro, ele vai ter um grupamento aqui com carga negativa, tá bom? Dito isto, quero ainda destacar que um detalhe bastante recorrente no exame vestibular é classificar os aminoácidos como essenciais e não essenciais. E aí o que eu quero que vocês se atentem. Primeiro, quando a gente fala de aminoácido não essencial, é justamente aquele aminoácido que o nosso organismo consegue sintetizar. Que são, salvo não me falha a memória, um total de 9 ou 11. Eu sei que depois eu coloco aqui na descrição do vídeo, porque de cabeça agora me deu tela azul. Mas nós temos ainda os aminoácidos essenciais, que em essência nada mais é do que aminoácidos aos quais nós não conseguimos sintetizar. Então, consequentemente, a gente precisa adquiri-los através da alimentação, tá bom? Além disso, nós temos aminoácidos que nós denominamos como aminoácidos não primários, que nada mais é do que aminoácidos que são criados basicamente por modificações de resíduos aí primários. Então você tem aqui a 4-hidroxiprolina, a 5-hidroxoxilina, a 6N-metilcilina, a gama-carboxilglutamato. E percebam que esses aminoácidos não primários, eles também estão atrelados aqui com funções fisiológicas, ó. Parede celular, tecido conjuntivo, presente na miosina, presente na protombina, que é um fator de coagulação, tá bom? Nós temos aqui a adenosina, otinina, citrulina. Então percebam que muito aquém do lance lá da aminoácidos se ligando com aminoácidos para formar proteína, nós temos aqui outros aminoácidos que são derivados desses processos aí, tá bom? Nós ainda temos aqui alguns derivados diretos de aminoácidos, que nada mais é do que, pessoal, moléculas que são extremamente importantes para o nosso metabolismo que acabam sendo derivadas de aminoácidos. Nós temos, por exemplo, o GABA, que é um neurotransmissor que deriva de aminoácido. Nós temos a histamina, que tem uma função extremamente importante aqui na resposta imunológica, que também deriva de aminoácido. Nós temos a epinefrina ou adrenalina, que também deriva de aminoácido. Nós temos a tiroxina ou a triidoxotironina, que é o famoso T4, T3, que também derivam de aminoácidos. Então percebam que aminoácidos são extremamente importantes para várias funções fisiológicas.
tá bom? Outro aspecto interessante acerca dos aminoácidos é que eles apresentam uma capacidade de funcionarem como íons dipolares, ou também chamado de sintérions. E aí você deve estar falando, professor, sangue de Jesus tem poder, a gente está numa aula de biologia, você já está colocando coisa de química? Unfortunately, sim, eu tenho que colocar, mas ó, de maneira bastante simplificada seria o seguinte. Quando você está observando um aminoácido numa condição fisiológica, ou seja, pH em torno de 7, ele vai apresentar dois íons em porções específicas. Ó. Se você der uma olhadinha aqui, ó, esse grupamento amino está carregado positivamente, então aqui você tem um íon, e esse grupo carboxila está carregado negativamente. E aí o que acontece? Você está percebendo que você tem um íon aqui e outro íon aqui? Então esse é o contexto dos interion. E aí o que vocês precisam se atentar? Aminoácidos têm a capacidade de sofrer ionização, ou seja, de formar íons. E aí você deve estar perguntando, mas como caramba ele vai conseguir fazer esse rolê aí de se magicamente ionizar? Basicamente através de flutuação de pH. Se eu aumentar o pH ou diminuir o pH, de acordo lá com a teoria de Bronsted-Lowry, para quem não se lembra o que caramba é isso daí, é basicamente uma teoria ácido-base, que está atrelada diretamente com doação ou recebimento de íons H+. E aí a doação ou recebimento acaba alterando aí essa configuração eletrônica do aminoácido, tá bom? Então, nesse sentido, o que eu quero que vocês se entendam é que, de acordo com o pH, um aminoácido ele pode ser protonado. Professor, o que é ser protonado? Meu amor, simplesmente receber íons H+. Ou desprotonado, ou seja, perder íons H+. Beleza? E aí, com base nisso, a gente consegue fazer uma coisa que a gente chama de titulação ácido-base. Que basicamente, o que é? É você fazer adição ou remoção de prótons de íon H+, do meio no qual esse aminoácido está sendo inserido e, consequentemente, tendendo a ser ionizado ou não. E aí, o que acontece? A partir disso, a gente consegue montar um gráfico que nos diz mais ou menos o comportamento do aminoácido em um determinado pH, tá? E aí a gente consegue calcular pKa na forma ionizada e etc. E, consequentemente, isso daí informa a carga do aminoácido de acordo com o pH, tá bom? Ó, por exemplo, aqui é uma esquematização acerca da curva de titulação da glicinina. Então, você tem aqui, ó, o pH de 0 a 13. E aí, em cada uma dessas faixas, a gente tem mais ou menos o pKa desse aminoácido aí, em condições fisiológicas aí, tá bom? Aqui, você tem, por exemplo, uma tabelinha que lhe indica mais ou menos o valor do pK no grupo amino, no grupo carboxilo, ou até mesmo aí na cadeia lateral, tá bom? Então aqui, por exemplo, aqui tem uma especificação, por exemplo, da ionização da alanina, tá? Então, ó, pH 2,4, um pH extremamente ácido. E aqui você tem um pH em 9,9, pH básico. Então percebam que no pH básico, você tem aqui o grupo carboxila carregado negativamente. E aqui no grupo, no pH ácido, você percebe que você tem, ó, aqui carregado positivamente e aqui normal. E aí você vai ter essas variações aí no rolê, tá bom? Aqui mais do mesmo, ó. Aqui é uma curva de titulação da histidina. Percebam que, além do grupo carboxila e do grupo amino, a gente tem a ionização também da cadeia lateral, tá bom? E aí, consequentemente, quando essa cadeia lateral ela se ioniza, o aminoácido acaba também alterando aí as suas propriedades fisiológicas, tá bom? Então, ó, você tem aqui, ó, ácido carboxílico na sua forma protonada, ou seja, tem um
H+ aqui, tá? Na cadeia lateral, ó. E aí, se você tem um pH igual a 4,1, ó, você tá vendo que está entrando H+ e saindo H+ aqui, você vai ter aqui o íon carboxilato, ó, que é a forma desprotonada, ou seja, perdeu um íon H+. E aí, ó, no contexto B, você tem aqui o íon guanidinino, que está na sua forma protonada, ou seja, tem H+ aqui, e aqui na sua forma desprotonada, quando ele perde o íon H, tá bom? E aí, qual que é a grande sacada agora? Como eu falei para vocês, as proteínas são basicamente formadas pela união entre aminoácidos. E essa união entre aminoácidos a gente chama de ligação peptídica, que em essência o que é? É você pegar um aminoácido e condensá-lo a outro aminoácido, tá? Então percebam que na ligação peptídica qual que é a grande sacada? Primeiro, quem vai participar da ligação peptídica? Grupamento carboxila de um aminoácido com grupamento amino de outro aminoácido. E nesse processo de ligação desses grupamentos, tu tem aqui a liberação de água e o estabelecimento da ligação peptídica. E aí, por descargo de consciência, e aí porque eu aprendi dessa forma, quando a gente pensa em ligação peptídica, eu quero que vocês entendam que é um grande concerto molecular, então tem ataque nucleofílico, tem reordenamento, fluxo de elétrons, etc. Não esquematizei aqui, mas entendam que é justamente vários concertos moleculares acontecendo simultaneamente, ou seja, é um conjunto de várias reações aí que acontecem que vai culminar em quê? No estabelecimento da ligação peptídica, que se dá entre o grupamento carboxila de um aminoácido com o grupamento amino de outro e a liberação d'água, tá bom? E aí quando você tem, por exemplo, ó, o aspartato ligado com a fenilalanina, você tem o aspartame, que é um dipeptídeo. E aí, qual que é a grande sacada? O número de ligações peptídicas nada mais é do que o número de aminoácidos menos um. Por quê? Entre um aminoácido e outro, você forma apenas uma única ligação peptídica. Guardem essa informação. Número de ligações peptídicas é igual ao número de aminoácidos menos um. Professor, quantas moléculas de água são formadas neste rolê? Simples. Um número de moléculas de água nada mais é do que o número de ligações peptídicas, porque em cada ligação peptídica você libera o quê? Uma molécula de água, tá bom? E aí entendam que peptídeos nada mais é do que a ligação entre esses aminoácidos. E aí, qual que é o grande rolê que vocês precisam se atentar? Quando a gente tem a ligação entre os peptídeos, você sempre vai ter aqui uma extremidade livre, que a gente chama de amino terminal, e você vai ter uma extremidade aqui carboxi terminal. Elas sempre ficam livres, tá bom? E a ligação peptídica, além disso, ela é extremamente estável, pois a hidrólise aí, para você desfazer isso aqui, requer muita energia. E, consequentemente, para você romper essas ligações aqui, você precisa, primeiro, de enzimas e precisa estar na presença de água. Então, precisa de uma hidrólise enzimática, tá bom? E nesse sentido, mas não menos importante, se atentem que proteínas são polipeptídeos, ou seja, precisa de muitos peptídeos, tá? Geralmente aí com um peso molecular na casa aí de cerca de 10.000 Daltons. E os peptídeos podem ser de vários tamanhos, tá? Então, oligopeptídeos são poucos aminoácidos. Polipeptídeos, muitos aminoácidos. E aqui eu retirei essa figura do Lehninger. Tem aqui alguns dados moleculares acerca da massa molar, número de resíduos, número de cadeias polipeptídicas de algumas proteínas, ó, citrocromo C, ribonuclease A, lisozima, mioglobina e por aí vai, tá bom? Posto isto, ainda é interessante destacar que alguns aminoácidos são extremamente raros do que outros nas proteínas humanas, tá? Então tem essa tabelinha aqui também, retirada do Lehninger, e essas proporções aí da quantidade de aminoácidos é extremamente variável entre uma espécie e outra, tá? E, consequentemente, isso daqui, pessoal, está atrelado diretamente com
adaptações evolutivas aí existentes entre os organismos, tá bom? Por fim, mas não menos importante, as proteínas são formadas por uma ou mais cadeias polipeptídicas, e se pelo menos duas cadeias forem iguais, a gente chama de uma proteína oligomérica. E as cadeias iguais são chamadas aí de protômeros, tá bom? Então aqui ó, você tem um grupamento M, cadeias betas, cadeias alfas, e a gente vai comentar disso aqui mais adiante aí na nossa aula de proteína, tá bom?